Boa noite, Marcos Amorim da SPED para quem faz, chegando aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre o registro C600 do SPED fiscal. E é como sempre, pedir aquela confirmação aí do áudio e do vídeo para a gente começar a nossa transmissão, para ver se está tudo ok. Eu estou já gravando aqui a nossa live, caso aconteça algum problema com a internet, mas hoje eu vi que está tudo ok. Bom, enquanto eu espero as confirmações, falar um pouquinho o que é que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai ver um pouquinho sobre o registro C600, na verdade vai ver tudo que tiver sobre o registro C600 e a gente também vai dar uma olhada em algumas coisas interessantes que eu descobri sobre legislação, sobre como pesquisar a legislação e onde encontrar algumas informações que são relevantes para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, na pesquisa, na preparação da aula que eu estava fazendo ontem, eu acabei descobrindo algumas coisas bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês hoje, inclusive como a gente verificar a autenticidade de um arquivo, por exemplo, né, do projeto SPED. Não dá para fazer isso para todos os documentos que a gente tem acesso, mas dá pelo menos para fazer para alguns documentos do projeto SPED. Dá para a gente verificar a autenticidade desses documentos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso e quais as vantagens da gente realizar esse tipo de verificação. Ok? Bom, um pouquinho a gente hoje aqui, o pessoal deve estar ainda de ressaca do São João. Vamos aguardar. A Vanessa já está aqui, boa noite. Vamos ver aí se vocês me respondem com relação ao áudio. Como é que tá? Se tá bom, se tá ruim. Mas eu acho que tá tudo ok aqui hoje. Guaracila Estela. Boa noite, Guaracila. Bem-vinda. Então, tem gente falando aí, deve estar me ouvindo, deve estar me vendo, né? Confirma para mim se está tudo ok com o nosso áudio e com o vídeo para a gente começar a nossa aula de hoje. Enquanto isso, eu já vou aqui puxando o nosso mapa mental da aula. Aula 25. O pessoal está meio devagar hoje aí. Liliana Lordello, boa noite, tudo ok? Pronto, agora sim, precisava para a gente iniciar a nossa transmissão. Vou tirar aqui meus fones de ouvido. Por que eu uso fone? Eu verifico também o áudio. Então, para mim está ok, mas pode ser que alguém não esteja ouvindo bem. Então, vamos fazer essas duas verificações. Áudio muito bom, show de bola. Trabalhei bastante na qualidade do áudio. Um amigo meu me ajudou muito também. E acredito que daqui para frente vai melhorar bastante realmente a qualidade do nosso áudio. Então é isso, vamos deixar de conversa fiada. Vamos para a nossa aula, falar hoje sobre o registro C600 do SPED fiscal. Eu vou... Deixa eu esqueci de abrir aqui o meu SPED fiscal, né? Deixa eu só dar uma preparada aqui nele para a gente poder começar a aula. Senão não tem aula. Vou abrir aqui o meu PVA. E aí depois que ele estiver aberto a gente começa lá. Vai dar os nossos exemplos, né? Que a gente já dá toda a aula. Ver se chegou mais alguém aqui. Enquanto isso mesmo. Deixa eu iniciar os recursos aí. Tá demorando aqui. Enquanto isso a gente vai para a nossa aula. Vamos nessa. Então a gente tem hoje, puxou aí, a nossa aula 25. Né? O que é que a gente vai ter na aula 25? Basicamente o registro C600. E aí, se você participou da aula da semana passada, você sabe que o registro C600 ele é meio que uma continuação do registro C500. São registros que se complementam. Da mesma forma que a gente viu tempos atrás lá o registro C300 e o registro C350, que são registros que informam basicamente o mesmo dado, né? O mesmo documento, a mesma informação, porém eles têm finalidades e formas de apresentar um pouco diferentes. E aí a relação entre o registro C500 e o registro 600 é exatamente a mesma. Então eu vou apresentar a informação num formato no C500 e no C600 em outro formato. E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, além das coisas que eu acabei descobrindo aí na preparação da aula ontem, tá bom? Então, vamos nessa. Deixa eu... Agora sim, agora o meu PVA está funcionando bem. Deixa eu só abrir aqui a declaração. Nossa declaração de exemplos de testes. Para a gente começar a nossa aula de hoje. Cadê você? Achei. Prontinho. Então, de volta para a aula. Então, aqui estamos. Registro C600 do SPED fiscal. E o que é que a gente tem aqui?
A gente tem basicamente 3 registros hoje, né? Vai ser pouquinha coisa. Então tem o registro C600 e a gente tem os registros filhos C101, C110 e C190. Então basicamente são esses 4 registros aí que nós vamos abordar hoje. E muita coisa do que a gente viu na aula passada a gente vai acabar reaproveitando também. A grande novidade dessa aula vai acabar sendo essas descobertas que eu fiz ontem, que eu vou apresentar para vocês ao longo dessa aula de hoje. Então, iniciando, vamos falar lá do registro C600, que é o registro pai, né? E qual é a finalidade desse registro? Para que ele serve? Então a gente tem aqui uma informação de como é que ele funciona. Ele deve ser apresentado na consolidação diária das notas fiscais de energia elétrica, de fornecimento de água ou das notas fiscais ou contas de fornecimento de gás para empresas não obrigadas ao convênio 115 de 2003. Então, na aula passada a gente já falou um pouquinho desse convênio, né, o convênio ICMS 115 de 2003, e a gente tem até um linkzinho aqui dele. E ele aborda o quê? Ele fala sobre a informação, né, uniformização e a disciplina de emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações de documentos fiscais emitidos em via única para o sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica. Então, se você trabalha com alguma empresa no segmento de comunicação e de energia elétrica, é importante dar uma observada nesse convênio, esse convênio de ICMS aqui, o 115 de 2003, porque pode ser que ele tenha alguma informação relevante para vocês. Você emitiu a nota fiscal, né, nesse formato que ele está apresentando aqui. Então, os modelos 6 para energia elétrica, modelo 21 para comunicação, 22 para telecomunicação, e ele dá exemplo de outros documentos aqui que venham a aparecer. Tá? Então, a gente tem 2 registros para informar esse tipo de documento, para quem não faz parte, para quem não está obrigado ao convênio 115 de 2003. Quem está obrigado a esse convênio a gente vai ver na aula seguinte, quando a gente vai falando do registro C700, certo? Então, informações relevantes. O que é que a gente tem de relevante aqui a respeito desse registro C600? Então, a gente tem aqui, ele deve ser apresentado apenas nas saídas das empresas obrigadas à escrituração fiscal pelo perfil B, certo? E aí, onde foi que eu tirei essa informação? Como é que eu digo para vocês que só as empresas do perfil B vão escriturar as notas fiscais de energia elétrica, de gás e de água nas saídas? Então, eu tirei isso dessa tabela aqui, a tabela 2.6.1, que é a tabela de registros de obrigatoriedade de apresentação. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai cair num documento do projeto SPED, que é a nota técnica 2018.001. Então, aqui dentro, na página 12, a gente tem essa tabela aqui, que é a tabela de obrigatoriedades, que a gente também já viu na aula anterior, mas que é importante a gente também utilizá-la para ver, né, para a gente confirmar aqui a obrigatoriedade do registro C600. Então, eu vou chegar aqui nessa tabela, né, se vocês quiserem chegar através até ela, vir aqui pelo SPED. Eu faço o seguinte, eu vou deixar para mais tarde, quando eu estiver apresentando as descobertas dessa semana, porque eu vou acabar fazendo isso de novo. Então, essa tabela aqui, 2.6.1, ela vai trazer para a gente a obrigatoriedade dos registros. Então, note que o bloco 0, ele tem uma obrigatoriedade quase que total, né? Para alguns registros são obrigatórios mesmo, então mesmo que o meu arquivo esteja sem movimento, eu preciso informar. E aí tem alguns que são obrigatórios se ocorrer, que é o que significa essa anotação OC, e tem alguns que são obrigatórios dependendo do perfil. Então, se o perfil for A ou B, por exemplo, eu tenho que informar os dados do contabilista. Se o perfil for C, eu já não tenho essa obrigação, tá? A não ser que o meu estado for lá, vai lá em OB. Aí tem perfil B, perfil C, então tudo isso aqui a gente já passou fazendo aula, né? E a gente vai chegar aqui no registro C600. Então, semana passada a gente viu C500 e agora estamos aqui no registro C600. E algo importante que eu esqueci de mostrar é o seguinte. Aqui, ó, nessas colunas, eu tenho a obrigatoriedade dos registros por perfil. Então, perfil A são as 2 colunas da esquerda, a primeira sempre entrada e a segunda saída, depois perfil B e C. Então, a gente vai focar, eu falei para vocês que é perfil B, né? Então, as empresas, né, que são obrigadas ao registro C600, C600, é isso mesmo. Estão obrigados a esse perfil, são do perfil B, estão obrigados ao C600. Então, a gente vai descer aqui, são essas 2 colunas do meio, e vai tentar verificar se essa obrigatoriedade está correta. Então, C600.
Então notem que nas entradas eu não escrituro nada no perfil A, não escrituro no perfil B também nas entradas, não escrituro também no perfil C. Então perfil A e perfil C está fora, perfil B eu só vou escriturar nas saídas, nunca vou escriturar nas entradas. Marcos, e se eu tiver uma nota fiscal de energia elétrica, né, que eu tenho uma empresa, tenho um CNPJ, a gente tem uma conta de energia no nome da empresa, e eu preciso informar essa nota fiscal. Você falou que eu tenho que informar a nota fiscal de energia elétrica, a nota fiscal de água, de gás canalizado, lá no meu SPED fiscal. E onde é que eu vou informar se eu não posso informar no registro C600? Né? Eu sou perfil B, por exemplo. Então a gente vai voltar um pouquinho para o que a gente viu na aula passada, o registro C500. Então notem que no C500 eu tenho a obrigatoriedade de informar as operações de saída e de entrada no perfil A, no perfil B apenas as entradas, no perfil C apenas as entradas. Então na prática, nas entradas, qualquer perfil vai informar no registro C500. Então a mesma coisa aqui, são notas de energia elétrica, de água canalizada, de gás canalizado também. Já o C600 é a mesma coisa, só que ele é consolidação diária. Então no registro C500 eu vou apresentar individualizadamente, então eu vou informar nota por nota, e no registro C600 eu vou informar a consolidação diária. Foi mais ou menos o que aconteceu lá quando a gente estava estudando o registro C300 e C350, certo? Sendo que nas notas fiscais de entrada eu vou informar apenas o registro C500, isso para todos os perfis. E faz muito sentido, né? Porque no C500 eu vou informar nota fiscal individual, nota por nota. Então, se eu recebi uma conta fiscal, uma conta de energia elétrica, por exemplo, uma conta de água encanada, eu vou informar no meu SPED fiscal no registro C500. Já nas saídas, eu só vou informar, se eu for perfil B, eu só vou informar o perfil, o registro C600. Tá? Então, esse aqui, C600 que é a consolidação diária. Então, eu vou pegar várias notas lá, vou juntar e por dia isso e vou informar todas essas notas fiscais no registro C600. Então, perfil A está fora, perfil C fora, perfil B apenas nas saídas. Então, está aqui comprovado porque que só escritura o registro C600, o perfil B. E aí, outra informação relevante é que a apresentação desse registro ele vai implicar a não apresentação do C700 e do C500, que basicamente está implícito no que a gente acabou de ver. Né? Então, se eu estou obrigado ao C600, eu não vou informar, não devo informar nem o C500 e nem o C700. Por fim, os registros obrigatórios nas operações de saídas apenas para documentos emitidos fora do convênio 115 de 2003, quando dispensados ou quando dispensados pela Cefaz da entrega do arquivo previsto naquele convênio. Então, se eu não sou obrigado a informar o registro, se eu não sou obrigado ao convênio 115 de 2003, eu vou informar o registro C500 ou C600. E a gente já viu lá qual é a diferença. Se eu for perfil A, C500, se for perfil B, C600. E se eu for obrigado ao convênio, se eu estiver dentro da obrigatoriedade do convênio 115 de 2003, né, aonde que eu vou informar os meus registros, as minhas informações? No registro C700, tá? Mas isso a gente vai ver na aula que vem, na próxima aula. Então, na aula de hoje, apenas as empresas que estão fora da obrigatoriedade desse convênio. Beleza? Cobrimos aqui as obrigatoriedades do registro, né, as informações relevantes sobre o registro. E agora vamos lá para as informações relevantes sobre os campos. Então, a gente tem um campo, por exemplo, de quantidade de documentos cancelados. O que é que a gente tem aqui nesse campo? Né? É o valor, basicamente, que eu vou informar os meus cancelamentos de notas fiscais. Já que eu estou consolidando, né, todas as informações por dia, então, dentro desse dia eu não preciso criar, por exemplo, um conjunto, um lançamento para as notas fiscais válidas e um outro lançamento para as notas fiscais que estão canceladas. Dentro do mesmo lançamento, daquele mesmo registro, eu posso informar tanto as notas válidas quanto as canceladas. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, como é que a gente vai fazer isso dentro do PVA. E este valor deve ser igual à quantidade de ocorrências do registro C101, que são os documentos cancelados. Então vamos começar aqui o nosso preenchimento, né, do nosso SPED fiscal. Então eu vou abrir aqui o PVA. A gente vai aqui no registro, no bloco C. Abrir um pouquinho aqui. Bloco C. Saídas. Né? Então a gente não vai escriturar nas entradas. Note que eu nem tenho. Eu tenho aqui o registro C100. C500, ele já pula para o D. Então, eu não tenho nem a possibilidade de escriturar nada no C600 aqui. Então, eu vou buscando aqui C500, C600. E eu tenho uma mensagenzinha aqui, ó. Este registro não deve ser informado para essa escrituração.
Só que é interessante que ele não diz por quê, né? Então, por que aquilo que a gente já falou? Porque eu só vou escriturar se eu for no perfil B. Provavelmente o meu spread fiscal aqui está no perfil A. E aí como é que eu verifico isso? Eu venho aqui na abertura da escrituração, tabelas do contribuinte, na verdade não, informações cadastrais. Venho aqui, informações cadastrais, identificação, registro 0000. Vou abrir aqui, ó. Se não me abrir, olha aqui, ó, perfil A. Então, se eu quiser habilitar o registro C600, eu vou ter que abrir essa declaração, isso aqui, e mudar para o perfil B. Então, perfil B. E aqui tem um macetezinho que eu sempre falo, né? Mas é importante a gente estar sempre repetindo, porque tem sempre gente nova chegando para participar das aulas, que se eu mudo aqui do perfil A para o perfil B e peço para salvar, ele vai dar um erro. Então, os dados não poderão ser alterados, para a escrituração já existe. E aí eu vou dar um OK e não vou conseguir fazer a alteração do meu registro 0000. Como é que eu contorno isso? Eu vou usar o botão fechar ao invés de salvar. Então eu clico aqui em salvar e ele vai perguntar se eu quero salvar a informação nova. Eu vou dizer que sim. E aí, se vocês notarem aqui, ó, vocês vão ver que já mudou para o perfil B. Então, na prática, esse botão salvar aqui não serve para nada. Ele serve apenas para apresentar essa mensagem de erro. Então você fecha, clica no botão salvar e aí ele faz a alteração para você. Se a gente voltar agora lá no registro C600, vendo aqui, vocês vão ver que ele já está habilitado. E se eu for no C500, a gente vai ver que ele está desabilitado. Por que ele está desabilitado? Porque eu não sou do perfil A, então não tenho a obrigação de escriturar esse registro. Já nas entradas, ó, ele está habilitado aqui, porque mesmo sendo do perfil B, eu devo escriturar as minhas notas fiscais de entrada, de energia elétrica, de gás canalizado e de água canalizada no spread fiscal. Então, vamos lá para nosso lançamento. C600, eu vou abrir um novo registro aqui. Então, notem que eu tenho 3 tipos de documento. Eu tenho energia elétrica, gás canalizado e água canalizada. Então, se eu sou empresa de energia elétrica, eu vou escriturar aqui. Se eu for de gás canalizado aqui, se eu for de água canalizada aqui. Então, cada um tem o seu formato. Dentro do spread fiscal, como é que isso fica, né? Dentro daquele TXT? Eu não tenho lá informação, por exemplo, como eu posso dizer? Eu não tenho informação, eu não tenho essa separação, né? Então, registro C600 para água, C600 para energia, o que eu tenho é um modelo. Então, quando eu informo o modelo do documento fiscal, ele vai trazer para a gente a informação em uma dessas 3 abas. Então, notem que o modelo, você não consegue informar aqui dentro do SPED. Se você abrir aqui o PVA e quiser informar o modelo que você está documentando, que você está registrando, você não vai conseguir. Isso por quê? Porque ele já traz essas abinhas separadas. Então, se eu escrituro aqui, eu já estou escriturando de energia elétrica. Se eu escrituro gás canalizado, quando eu entrar nessa aba, eu já estou escriturando no modelo do gás canalizado. E assim sucessivamente. Então, vamos começar aqui com energia elétrica, como exemplo. Então, o que é que eu vou escolher aqui? Inicialmente, o código do município, certo? E aí, qual é o código do município aqui que eu tenho que informar? É o código do município meu, né, do meu estabelecimento, da minha empresa, ou o código do meu cliente? E aí a gente vai descobrir isso. Vamos aqui no guia prático, certo? Vou botar aqui, spqf.in/guia. E aí vamos tentar achar essa informação, né? A que é que se refere esse código do município? Então vou dar aqui um F3, C600. E aqui, código do município. O código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela do IBGE. Se tem mais alguma outra informação aqui, ele só fala que o código deve ter 7 dígitos. Então, beleza. Então, aqui na tabela a informação de que o código do município é o de consumo. Então, se eu tenho um cliente, eu sou, por exemplo, em Salvador, né? Eu estou aqui em Salvador e eu tenho um cliente que está em Feira de Santana. Então, qual é o município que eu vou lançar lá no meu spread fiscal? O município do consumo. Então, nesse caso, vou botar aqui Feira de Santana. Achei aqui. Código da classe de consumo. Essa aqui é outra informação relevante que a gente tem. Por quê? Eu só vou informar esse campo aqui. Na verdade, diz isso, né? Se eu for lá no guia prático, código de consumo, aí classe de consumo de energia ou gás. Então, se eu for do fornecimento de água, eu teria outra tabela aqui. Só que a gente viu na aula passada que não está bem assim. Eu estou desmiolado aqui, vamos ver. Vou pegar aqui o registro de água, tem o código do município, classe de consumo. Ah, beleza, ele já mudou aqui.
Acho que foi outro campo, eu esqueci qual foi agora. Mas ok, então a gente tem informações diferentes para modelos de documentos diferentes, certo? O código de consumo aqui, ó, eu vou colocar, ok, vamos lá no guia prático de novo para a gente ver. Cadê? Quantidade consumida, código de consumo, classe de consumo de energia elétrica ou gás. Então, eu entendo que isso aqui é para quem eu estou vendendo. Então, a pessoa que está consumindo, a gente pegou a conta de energia elétrica, né, na semana passada, a gente olhou essas informações e aí a gente chegou à conclusão lá que tinha uma forma de consumo minha que era comercial B1, para B1 residencial, alguma coisa assim. Então aqui nesse caso o meu cliente está consumindo energia elétrica. Então eu vou colocar aqui consumo próprio. Então ele comprou para consumo próprio. A série do documento, entendeu? Estéreo, vou botar qualquer um aqui. Quantidade de documentos consolidados. Então quantos documentos eu emiti neste dia, né? Vou botar que eu emiti aqui 50 documentos. Quantidade de documentos cancelados. Então, notem que não é um campo obrigatório. Por quê? Porque eu posso não ter nenhum documento cancelado nesse dia. E aí eu tive, sei lá, 5 documentos cancelados nesse dia. E a data dos documentos consolidados. Então, aqui foi no dia 1º de março de 2019. Está dando um erro aqui. A data está inferior ao que está no meu registro. No 0000. Tá ok. Deixa eu mudar aqui para o dia 20 de março. Deixa eu confirmar. Vamos confirmar então qual é a data que está a minha escrituração. Ah, tá. Fevereiro. Então, de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro. Então, eu tenho que lançar os meus dados dentro do período de fevereiro. Vou colocar aqui no dia 21 de fevereiro de 2019. Base de cálculo do ICMS. Aí eu vou colocar aqui as informações, né? Então, vamos deixar em branco aqui. Então, eu colocaria a base do ICMS e o valor do ICMS que aparece em cada uma dessas 50 contas. Eu somaria o valor da base de cálculo das 50 contas, lançaria aqui, o valor do semestre das 50 contas, lançaria aqui. Na verdade, 45, né, que é 50 menos 5 notas que foram canceladas. Então, eu teria aqui o valor total da nota, vamos que nesse caso aqui foi R$5.000 o valor. E aí eu tenho consumo total acumulado, então, que é a quantidade em quilowatts. Se eu tiver dúvida, eu venho aqui quantidade de consumo, documentos cancelados, descontos, consumo total, consumo total acumulado em kilowatts. Então esse aqui é o campo 12. Vamos ver se tem mais alguma informação relevante aqui no campo 12. Não tem, você vê que dá pula do 9 para o 17. Então simplesmente eu vou somar os kilowatts que aparecem nessas 45 contas e vou informar aqui. Vou botar lá que foram, não sei, vou botar 8.529 kilowatts. E aí o valor acumulado do fornecimento, ou seja, a gente tem o valor, que a gente viu, né, na semana passada, você tem um valor de fornecimento, que é referente a essa quantidade de quilowatts, que é o valor unitário, vezes a quantidade de quilowatts, vai ter o valor total da conta. Vou botar aqui que foi R$4.500. E aí você tem o valor do serviço não tributado pelo ICMS, valor cobrado para terceiros. Esse valor cobrado para terceiros, a gente viu que pode ser, por exemplo, aquela taxa de iluminação pública que vem na nossa conta de energia. Então vamos dizer que foram R$500 aqui de taxa de energia, né? A taxa de contribuição para a iluminação pública. E se tiver algum desconto eu vou informar aqui. Se eu tiver algum valor não tributado pelo ICMS, eu vou informar aqui também. Os valores de PIS e COFINS eu não sou obrigado a informar, uma vez que o escrituras pede contribuições. Então se o escrituras pede contribuições, eu não preciso informar esses valores dentro do meu SPED fiscal. Basta informar direto lá no meu SPED contribuições, tá? E valor de despesas acessórias. Então a gente viu lá, por exemplo, que tinha um desconto que eu lancei, né, na semana passada, na conta que eu peguei, tinha um descontinho lá, eu lancei aqui, e tinha outras despesas acessórias, que é a diferença entre o consumo e o valor cobrado para terceiros. Então essa diferença, se tiver, eu lançaria aqui em despesas acessórias, certo? E aí, uma vez que eu fiz o lançamento, eu vou salvar aqui e vou para o próximo registro. Que registro é esse? Registro C101, que são os documentos cancelados. E aqui é bem tranquilo. Lembra que eu informei aqui que são 5 documentos cancelados. Então aqui eu tenho que informar a mesma quantidade, 5 documentos cancelados, certo? Que está de acordo com o que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem algumas regras aqui do campo de PIS e COFINS, a gente já viu. Campo do ICMS e do ICMS-ST. Então, esse valor aqui que eu vou informar, lá no meu SPED, esse aqui tem que ser o somatório
de todas as informações que eu vou colocar no registro 610. Então aqui eu vou informar item a item, né? No caso, como eu trabalho com energia elétrica, nesse caso, eu acredito que não vai ter um outro item, vai ser só energia elétrica. E eu vou colocar aqui energia elétrica, a quantidade o CST, CFP, a alíquota dele, os valores, e esse valor que eu vou lançar aqui tem que bater com o que está aqui no meu registro C600. A gente vai verificar se isso é verdadeiro, porque a gente nas aulas passadas, nós vimos nas aulas passadas, que tem alguns casos, na maioria deles, que na verdade a maioria não, a gente viu na aula passada alguns registros que a gente informa um dado, por exemplo, C470, informa lá os dados referentes a valor do produto, base de cálculo de ICMS, e ele não faz o cruzamento com o C490. Então o C490 deveria puxar do C170, comparar com o C420, mas ele não faz isso, né? Então é importante a gente estar atento para ver se eu colocar a informação, por exemplo, discrepante no C110, C610, eu coloquei R$1.000 de valor de ICMS a pagar, e no C600, que é o consolidado, né, o total, eu coloquei R$500 de ICMS a pagar, tem uma discrepância, né? Então isso é um erro de escrituração. Só qual é a dúvida? O PVA valida isso ou não? A gente vai olhar isso daqui a pouquinho, quando a gente concluir aqui a explanação dos registros. Então, só ver aqui, eu tenho 5 documentos cancelados. Uma das coisas que a gente vai ver aqui nos registros filhos, deixa eu fechar aqui, que é esse aqui, ó, C101, C601. É a quantidade, né, de documentos cancelados. Então, esse registro tem por objetivo informar a numeração de documentos cancelados da consolidação diária dos documentos fiscais do C600. Isso eu acho que é mais do que óbvio. E o lance é, eu preciso informar aqui exatamente a mesma quantidade que eu informei no C600. E aí, qual é a dúvida? Será que o PVA valida esse tipo de informação? Vamos fazer o seguinte, eu vou informar aqui 10 documentos cancelados, que é diferente do que eu informei no C600, que foram 5. E eu vou validar o meu SPED para ver se o PVA vai pegar esse erro para mim ou não. Vou fazer o processo dele aí. Ó, trouxe um erro. Ixi, trouxe vários erros aqui. Eu acho que eu abri a escrituração errada, pessoal. Deixa eu fechar isso aqui e abrir de novo. Geralmente eu uso do mês de março para poder fazer os exemplos para vocês. Aqui. Então vamos ter que começar de novo. Mas tranquilo. Só vou mudar o perfil aqui de A para B. A gente já sabe lá naquele macete. E vou lá nas saídas. Registro C610. C600, né? Aqui ele. E vou informar. Então a gente já viu lá, o nosso exemplo foi Feira de Santana. Aqui a classificação do consumo, consumo próprio. Série de documento. Quantidade de documentos consolidados, a gente botou 50 documentos, 5 cancelados, a data, agora sim, dia 20 de março de 2019. O valor da nota, R$5.000. O valor, os quilowatts, botei um valor parecido com esse, R$4.500 aqui. Valor para terceiro, taxa de iluminação pública, ok. E agora eu vou lá no C601 e vou informar 10 documentos cancelados, ao invés de 5, que deveria ser o correto. E eu quero saber se o PVA pega esse tipo de erro, se ele valida esse tipo de erro ou não. Pronto, ele trouxe um erro aqui pra gente. Alguns, na verdade, né? Bastante erros. Pronto. E aí ele trouxe, ó, quantidade inválida. Então eu tenho aqui quantidade cancelada, valor esperado 1. E eu trouxe 5. De onde é esse erro? Tenho aqui 5 documentos, documento cancelado 10. Então, ele puxa o erro, né? Ele informa que realmente tem uma discrepância, no entanto ele não está informando o valor esperado corretamente. O valor esperado deveria ser 10, ele está informando como 1 aqui. Mas pelo menos ele já está puxando a informação. Aqui eu acho que foram registros que eu deixei em branco. Deixa eu verificar aqui o que está acontecendo. Registro C600, C460, foi o que a gente viu na aula passada, então isso aqui eu vou deletar. Deletar para a gente não ter problemas. Salvar aqui. E vamos ver o resultado. Reduzir a quantidade de erros. C600, C460 de novo.
Vou apagar esse também. Aqui, alguns testes que eu estava fazendo depois com o registro C400. Engraçado, parece que não está apagando os erros. Código da observação, cancelamento, registro C600, ok. C500. Certo? Ah, não tem que existir esse aqui. Vou apagar. Não. Vou apagar logo tudo aqui para a gente não ter problema. Ver se tem mais algum aqui. Tem, vou apagar também. Pronto. Por que está dando esse erro, pessoal? Lembra que eu mudei o perfil, né? Então, semana passada a gente estava no perfil A. Então, quando eu estou no perfil A, é até importante isso ter acontecido para explicar para vocês. Quando você está no perfil A, você tem alguns registros que você escritura obrigatoriamente e outros que não. Então, notem que apareceram aqui registro C460, o registro C510, C500, só que eu estou escriturando no perfil B. Então, aqui o erro. O registro não deve ser informado para esse perfil ou tipo de operação. Então, eu vou clicar aqui. Já foi excluído, então vou validar novamente o meu SPED e vamos ver se vai desaparecer esses erros. Pronto, está reduzindo. Estava 11, agora tem 7. Aqui são os códigos de observação que eu acabei lançando para a aula anterior. Eu vou apagar aqui também. Aqui já não tem nada a ver com o perfil, é porque eu simplesmente não estou usando, né, a informação do documento. E se eu não estou usando, eu tenho que apagar isso aqui do meu SPED. Pronto, reduzimos para 5 erros. Vamos ver se agora é referente ao nosso pronto. Agora sim, são erros referentes ao à nossa aula de hoje. Então, registro C600. Aqui o 0200 são itens que eu acabei apagando, né? C350 também, ó, que é registro que é para o perfil A. Eu estou usando aqui no perfil B, então eu também tenho que apagar isso aqui. Senão, ele vai dar essa mensagem de erro para a gente. Então, notem que você pode acabar escriturando o perfil errado e aparecer um bocado de erro no seu SPED fiscal, você não sabe o que foi. Então, um indicativo é isso. Você vai ter um erro lá informando que aquele perfil não está condizente com aquilo que você está fazendo. E aqui ele está informando um erro no 0200, que é a energia elétrica que eu não estou usando. Só que eu vou usar isso daqui a pouquinho, lá no registro 610. C610. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar esse erro aqui sem problemas. E o que eu queria validar era essa questão da quantidade cancelada. A gente viu que ele faz realmente a verificação, no entanto, ele não está puxando o valor esperado corretamente. Ele está informando apenas um cancelamento. Então, eu vou fechar aqui e vou corrigir esse erro, informando aqui 5 cancelamentos. E vamos ver se ele vai agora pegar, vai trazer como erro, ou se ele vai aceitar essa informação. Aí ele continua puxando quantidade de documentos cancelados deve ser igual à quantidade de ocorrências do registro C601. Ok? Então vamos ver o que está acontecendo, se a gente interpretou errado, né? Número do documento cancelado. Então, o que é que tem aqui? Eu informei, agora está certo. Então, eu informei um documento aqui no meu SPED fiscal, um número de documento, que não é a quantidade de registros cancelados, né? A quantidade eu vou informar aqui. Então, aqui eu informei 5 documentos cancelados, e aqui embaixo eu vou informar os números desses documentos que foram cancelados. Então, eu vou botar aqui 5 números aleatórios. 1214, 1215 e 1216. Pronto. Agora eu vou validar e a gente vai ver que aquele erro da quantidade de documentos cancelados sumiu. Reduziu o erro ali, pronto. Agora eu só tenho aqui os erros de código de observação que eu não estou usando aqui também. Vou apagar. Apaguei. E eu vou validar novamente o meu SPED e a gente vai ver que agora a gente só tem os erros da energia elétrica, né, que a gente vai usar daqui a pouquinho, e os erros do registro C600. Beleza, é isso aqui mesmo que a gente queria. Então, por que é que está dando erro do registro C610? Porque eu não informei, eu tenho que informar os itens, não obrigatoriamente eu tenho que informar o registro C610 e o C690 também com as informações. E esse aqui da energia elétrica eu deixei propositalmente porque eu vou usar esse código de produto, né, o código 3, na minha escrituração, aqui no registro C610. É o que a gente vai ver exatamente agora. Então, cobrimos aqui as particularidades do registro C600. Vamos para o C601, já cobrimos também, já vimos que é bem tranquilo, é só informar os números dos documentos cancelados. E agora a gente vai descer aqui para o registro C610. O que é que a gente tem aqui? Definição. Esse registro tem por objetivo discriminar por item os registros consolidados apresentados no registro C600. Então, simplesmente eu vou chegar aqui e vou informar todos os itens que eu tive
nessas 50, 45 notas que eu emiti naquele dia específico. E aí, quais são as informações relevantes que a gente tem? Campo código de classificação do item de energia elétrica. Então aqui, ó, o que é que eu vou preencher? Só deve ser preenchido no caso, no campo código do modelo do registro C600 igual a 06. Então eu só vou preencher esse registro código da classificação para os documentos de energia elétrica. Então, como vocês viram, a gente tem aqui documentos de energia elétrica e temos também documentos de água e de gás encanados. Então, C610, vamos lá, eu vou informar o código de classificação de acordo com a tabela da energia elétrica. Tá? E aí, onde é que a gente vê essa tabela? O valor informado deve existir na tabela 4.4.1 da nota técnica 2018.001, instituída pelo Ato COTEP 44 de 2018. Então, eu criei um atalho, se vocês quiserem, para ficar mais fácil, spqf.in/tabela 441. Faltou o LA aqui. Então, se vocês derem esse endereço, vocês já vão cair direto no documento, que é a nota técnica 2018.001, versão 2.0, já na página 32, que é a página que tem a tabela que eu falei para vocês. Então, notem que aqui eu tenho diversos grupos. Deixa eu voltar aqui. E aqui também, para quem falou onde a gente tiver acesso, tem também já os links tanto do Ato COTEP 44 de 2018, quanto da nota técnica, quanto da tabela, certo? Então aqui, ó, tem alguns grupos. Então, tem um grupo de assinatura, um grupo de habilitação. Então aqui está muito relacionado com serviços de comunicação e telecomunicação, né? Habilitação, serviço medido, serviço pré-pago, outros serviços, energia elétrica. Então é esse pedacinho aqui, ó, do 0601 até o 0699 que eu vou informar no meu SPED fiscal, já que eu sou uma empresa que comercializa energia elétrica, certo? Então não vou usar nenhuma dessas outras informações que vem antes do grupo 06 nem depois do grupo 06. Então vamos lá, qual vai ser o nosso caso aqui? Lembra que a gente falou que o meu código de classificação aqui é, no meu caso, né, aqui no C600, a gente colocou a classe de consumo como consumo próprio. Então aqui no C610 a gente também vai informar isso. Eu vou informar aqui, ó. Vou buscar aqui 06, então eu já posso filtrar aqui, ó, por exemplo, 06. Aí ele já vai trazer as opções a partir... Deveria, né? Não trouxe. Aqui, 06. Pronto. Aí ele traz para a gente já filtradinho. Então, energia elétrica consumo, demanda, serviço de vistoria, encargos emergenciais, tarará, tarará. Então, nesse caso, eu vou lançar aqui, ó, como energia elétrica consumo. Certo? E aqui, código do item, eu vou formar o meu item lá de energia elétrica, que eu falei para vocês. Então, código 3. O CST, eu vou dizer que é tributado integralmente. CFOP, aí eu tenho um CFOP para venda de energia elétrica, né? Qual o CFOP que eu vou usar? Bom, na aula passada a gente viu lá que eu posso filtrar 5, 1, então a gente tem 10, 5.10, né? Seria como as operações de venda. Então, só que no caso eu tenho CFOPs específicos para venda de energia elétrica, que é 5, acho que é 120... Não é isso, acho que é 5.25. 5.25. Pronto, é isso mesmo. Então 5.25 ele já vai filtrar para a gente todas as operações que tem a ver com energia elétrica. Então energia elétrica para distribuição ou comercialização, para estabelecimento industrial, para estabelecimento comercial, para prestador de serviço de transporte, para serviços de comunicação, para produtor rural, demanda contratada e a não contribuinte. Então eu vou colocar aqui para estabelecimento comercial, nesse caso, certo? Então notem aqui que eu vou ter, apesar de eu ter só um produto, posso ter código de classificação diferente, eu posso ter CFOP diferente também, né, CST. Então para cada grupo, né, de CST, CFOP alíquota, para classe de consumo, eu vou ter um conjunto diferente do registro C610. Então, a minha alíquota aqui, eu vou botar que foi 27%. A unidade do item, kWh, quantidade acumulada. Aí, nesse caso aqui, eu vou usar como se fosse só um produto. Todo mundo, todos os meus clientes, aquelas 45 notas,
foram emitidas da mesma forma, tá? Mas se eu tiver divergência, né, tipo uma classificação diferente, eu vou criar um registro para classificação, para cada um que tiver classificação com o conjunto CFOP, CST e alíquota, para cada um que tiver, que foi mais que a gente viu, CFOP diferente, então a gente vai criar um conjunto, um registro 610 para cada característica diferente que tiver. Essa característica vai levar em consideração o código de classificação, o CFOP, CST e a alíquota do ICMS, certo? Bom, quantidade acumulada, aí eu vou ter lá a quantidade, nesse caso tem que ser igual a que está aqui, né? Então, 8.529. Valor acumulado do item. Então, a gente tem aqui, vou botar R$5.000. Ou, na verdade, né, que eu lançaria os 4.500 que for o consumo, referente ao valor acumulado do consumido. Aí, base, cálculo do CMS, valor do CMS, tá? Vou deixar isso aqui zerado. E o código da conta analítica. Então, se eu estou, por exemplo, estou vendendo para consumo, então tem uma conta analítica para controlar isso. Eu estou vendendo, vou buscar aqui o 06 de novo, 06. Eu estou vendendo para serviços de unidade consumidora, aferição de medidor e tal. Eu tenho serviços de encargos emergenciais. Então, eu posso criar uma conta analítica para cada tipo de classe de consumo, o código de classificação e fazer o controle, né, contábil através dessas contas analíticas aqui. Ficaria mais fácil de controlar. Então, ele gerou aqui o C610 e gerou para mim também já automaticamente o registro C690. O que é que eu tenho aqui no C690? Eu tenho, ele já traz para mim o CFP, CST e alíquota. Então, aqui eu tenho o valor da operação, nesse caso é o valor total, R$5.000. O valor da base, eu vou botar zerado aqui, deixou zerado tudo. E o código da observação, que eu só vou usar aqui se for pertinente, se for relevante, né? É o código de observação do lançamento fiscal. Então, se eu tiver alguma particularidade no momento do meu lançamento, eu vou lançar a mão, vou criar um código para ele. Onde é que eu crio esse código? Eu posso ter esse botãozinho aqui, ó, e eu já vou direto lá para o registro C0460, que é onde eu vou informar observações do lançamento fiscal. Então, eu crio aqui um código para ele, e aqui eu crio uma descrição, e eu posso utilizar essa informação aqui para discriminar alguma particularidade dessa operação, que não é o caso aqui. Então, eu vou salvar e eu vou validar. Quero ver se apareceu algum erro lá no nosso SPED fiscal. Lembra que a gente tinha 2 erros, né? 3 na verdade. Então, foi validado com sucesso, não teve nenhum erro. Beleza, então essa parte é nível 1, né, do nosso trabalho aqui de escrituração. Então, o que é que eu percebi aqui? Eu informei o valor acumulado do item como R$4.500, certo? Que é referente à mesma informação que eu tenho aqui no valor acumulado do fornecimento, que é o valor de 1 kW que eu forneci. Então, o que faz sentido? Se eu estou fornecendo energia elétrica, estou informando lá no C610 energia elétrica, e ela é medida em quilowatts, então eu tenho que informar o valor total acumulado. Então, tem alguns campos que eu quero testar aqui. Por exemplo, consumo total acumulado. Eu tenho 8.529. Se eu colocar um valor diferente, será que ele vai notar que eu coloquei um valor menor ou a maior no C610? Vai fazer essa comparação? Se eu colocar aqui, por exemplo, R$5.000, que é o valor total do documento, né, somando o valor cobrado para terceiros com o valor do fornecimento, será que ele também vai pegar isso como erro ou não? E aí vamos salvar e ver. Vou entrar aqui e vou fazer as alterações. Então aqui eu vou botar 8.500, eu esqueci de botar o 29. E aqui eu vou botar R$5.000. Eu quero ver se ele vai trazer para a gente essas validações. Vou dar aqui um Ctrl M, sim, vou dar uma validade. Arquivo validado com sucesso, ou seja, então ele não vai fazer esse tipo de verificação para a gente. Isso porque eu lancei aqui os dados, botei igual que estava na nota e o valor acumulado eu botei menor, certo? Vamos ver, vamos dizer que eu coloquei aqui maior. Eu coloquei aqui 10.000 kW e aqui no valor acumulado do item eu botei R$6.000. Bati o dedo aqui no lugar errado na hora e coloquei as informações erradas. Vamos ver se ele vai validar isso. Também não validou. Então, ou seja, ele não faz nenhuma verificação entre o registro C600 e o registro C610. No entanto, eu tenho aqui o C690, certo? Vamos ver se ele vai validar com o que está lá no meu registro C610.
Teoricamente sim, né? Já que ele puxa as informações de lá. Só que é o que eu quero ver. Se ele vai fazer o cruzamento entre o que está aqui no C690 com o que está no C600. Deveria pelo menos isso fazer. Vamos verificar aqui. Validado com sucesso. Beleza. Então, olha só o que quer dizer isso aqui pra gente, né, em termos práticos. Eu informei no C600 um valor total de nota de R$5.000. Informei um valor de quilowatt de 4.500. Ok. No item, eu informei 10.000 kW, que é diferente do que está lá, né, e não teve nenhuma crítica do PVA com relação a isso. Então isso aqui cai naquele bojo lá que ele fala que vai verificar depois do envio do SPED fiscal. Então ele vai fazer todos esses cruzamentos. Então o fato de não aparecer aqui como erro no nosso PVA não quer dizer que a informação está correta. Então quando você mandar isso para o projeto SPED, eles vão fazer os cruzamentos das informações que estão no seu SPED com os documentos que você emitiu e vai encontrar essas divergências, vai encontrar esses problemas aqui de escrituração que, embora o PVA não mostre, existem. Então, eu vou botar aqui como está, 1.529. Só que eu informei, ó, R$5.000 aqui, aqui 6.000. Salvei. E aqui, ó, eu pedi para ele gerar aqui, ele acaba apagando. Mas não tem problema não. Eu vou ser mais drástico aqui, vou botar R$500. Então está completamente diferente do que está no C600 e do que está no C610. Vamos ver se ele faz esse tipo de validação. Não fez. Então olha só. Na prática, não existe nenhuma correlação para o PVA, tá? Entre o registro C600, C610 e C690. Então note que um depende do outro, eles estão intimamente ligados. Porém, o PVA não faz nenhum tipo de validação entre esses valores. Então tanto faz deixa eu ver se eu colocar 0 aqui se vai passar. Só para ver se chega nesse absurdo de não validação do PVA. Pronto. Então vocês estão vendo que eu posso colocar o valor que eu quiser aqui. Então eu posso fazer uma bagunça total no meu C600, colocar outras informações que não tem nada a ver no C610 e outras informações ainda mais esdrúxulas no meu C690 que ele não vai validar nada, ele vai dizer que está tudo certo. Só para a gente bagunçar um pouquinho mais, eu vou botar aqui CST 020. Aí ele já trouxe um erro aqui para a gente, que é esse valor aqui não tributado da base, ele tem que, se eu tenho 0,20, eu tenho que ter algum valor, redução de base, de ICMS, certo? Se eu tenho redução de base, eu tenho que ter uma parte que não foi tributada pelo ICMS. Então é esse valor que ele quer que eu informe aqui, isso aqui não pode ser 0. E aí ficou ótimo, né? Porque a gente tem alguns valores lá, eu estou informando aqui 0, e aqui eu vou informar, vou botar R$500 aqui, só para ele ficar feliz. E aí vamos ver se ele vai criticar alguma coisa, que agora me deu o CST, tá? Pelo menos o CST deveria cruzar com o que está no C610. Pronto, isso ele faz. Então ele apresenta um erro no C610 e um erro no C690. Por quê? No C610 eu não tenho CST 020 e no C690 eu não tenho CST 000. Então dá erro dos dois lados. Então para corrigir isso eu vou mudar aqui para 000. E aí eu não devo preencher esse campo aqui mais com valor não tributado. Mas eu vou deixar ele aqui só para vocês verem que ele também não vai fazer esse tipo de validação. Pronto, então meu SPED está aqui 100% validado, bonitinho e completamente errado. Que é o que eu sempre digo, né, para vocês. Que o fato do seu SPED fiscal estar 100% validado, sem erro, sem advertência, não é garantia nenhuma que ele está correto. A gente acabou de ver isso aqui na prática, como é que isso pode se dar, como é que isso pode acontecer aqui na nossa escrituração. Vou voltar aqui para a nossa aula. Fechar aqui. Ok, cobrimos aqui então um registro C610 e acabamos também falando do registro C690, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante para trazer para vocês aqui. Pronto, tem umas regras aqui ó, do código do CST, situação tributária. Isso a gente está no registro C610, tá? Então lá quais são as regras que a gente tem? Para ICMS normal, aí a gente já vai falar de CST do ICMS. Então a gente tem aqui, ó, se os dois últimos dígitos deste campo, que este campo é esse que ele está falando, então, C610, CST do ICMS. Então, se o final for 30, 40, 41, 50 ou 60, os valores da base de cálculo do ICMS, ali que tem valor do ICMS, deverão ser iguais a 0.
Então, o meu caso está 000, não se enquadra aqui nessa situação. Se ele for diferente desses valores que estão aqui em cima, que a gente já viu, 30, 40, 41, 50 e 60, então os valores devem ser maiores que zero. Então, no meu caso aqui, ó, ele é maior do que zero. No entanto, o PVA também, ó, eu não lancei aqui os valores de base de cálculo, de valor do ICMS, e ele não está criticando, ele não está apresentando nenhuma advertência. Por exemplo, você está usando o CST 000 e você não informou a base de cálculo, não informou o valor do ICMS. Ele também não faz esse tipo de validação para a gente. Então, fica por nossa conta. E por último, ó, se os dois últimos dígitos deste campo forem iguais a 51,90, então os valores de base de base de cálculo do ICMS, alíquota do ICMS, deverão ser maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque o CST 90, né, 90 da tabela B ou 51, ele pode assumir vários tipos de tributação. Pode não ter tributação nenhuma, como pode ter tributação, como pode ter redução da base de cálculo. Então, ele é um registro que é bem maleável. E aí, como é que eu faço, Marcos? Eu não entendo nada que você está falando aí desses registros de C, de 30, tabela B, 40, 50, eu não sei nem o que é que significa esses códigos. Não tem problema. Então, antes disso, eu vou mostrar aqui para poder fechar, né, o raciocínio. Então, para o ICMS-ST, a gente tem os registros, o final 10, 30 e 70. Então, nesse caso, os valores da base de cálculo, alíquota e valor do ICMS-ST tem que ser iguais a zero. E se forem diferentes de 10, 30 ou 70, tem que ser igual a zero. Certo? Então, no meu caso aqui, está vazio, está até coerente, né? Porque ele não é igual a 10, nem 30, nem 70. Então, eu poderia deixar, teoricamente, isso aqui em branco ou vazio. Então, realmente, mesmo que o PVA fizesse a validação, não ia ter nada para dizer aqui com relação a isso. E agora é o seguinte, o primeiro caractere do código do CST deve ser igual a zero. Então, o que, é que ele está me dizendo? Que esse primeiro dígito aqui, ó, vai ser sempre zero. Por que vai ser zero? Quer dizer, então, que eu não posso ter produto importado, produto com conteúdo de importação X%, eu não posso ter o produto produzido com base nos processos produtivos básicos? Não. Por quê? A gente está falando aqui de empresas de energia elétrica, de gás canalizado e de água canalizada. Então, geralmente, né, normalmente, você não importa esse tipo de produto do exterior. Então faz total sentido que o meu primeiro dígito seja sempre zero. Então o produto, o que é que o zero está dizendo? Que ele é nacional. Então o meu produto aqui, quando eu estou falando de energia elétrica, de gás canalizado e de água canalizada, vai ser sempre nacional, ou pelo menos considerado nacional. Certo? E aqui, ó, todas as empresas estão obrigadas ao registro, produzem bens e serviços no território nacional. Foi o que eu acabei de falar para vocês. E por último, não estou entendendo nada desses dígitos que você está falando aí, 30, 60, 90, não sei o que é isso não. Beleza, então a gente tem aqui, ó, a tabela CST ICMS. Então se vocês clicarem aqui, vocês vão cair lá no nosso site, o SPED para quem faz, direto nessa tabelinha aqui, que é a tabela do CST. Então a gente tem a tabela A, que é aquilo que ele falou, né? Então o primeiro dígito vai ser sempre zero, que é isso aqui, e os dois últimos dígitos, que é a tabela B, ele vai trazer essa configuração. Então 00 tributado integralmente, 10 com cobrança da substituição, 30 com cobrança de substituição e 70 com cobrança da substituição. A gente começa a perceber que tem um padrão aqui. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, 10, 30 e 70, por que 10, 30 e 70? Exatamente porque são os CSTs que têm operações com substituição tributária do ICMS. Então, 10, 30 e 70. Os outros, que ele vem trazendo aqui, ó, por exemplo, o 30, 40, 41, 50, 60, já cai em outra situação. Qual é? Então, ele trouxe aqui 30, 40, 41... 30, 40, 41, 50 e 60. Então, são os CSTs que eles não trazem nenhum tipo de tributação referente ao ICMS. Então, 30, note que ele é isento, embora tenha cobrança da substituição tributária, mas é uma operação isenta. Tá? Isso existe. 40 é uma operação que é isenta, 41 é uma operação que é não tributada. 50 é uma operação com suspensão, então tem até a tributação do ICMS, mas ele foi suspenso. E o 60 ele já foi cobrado por substituição tributária anteriormente, então na venda ele não vai ter a tributação do ICMS, nem o normal nem o ST. Então por isso que ele vem apontando aqui essas regrinhas para a gente. E notem que o PVA não faz esse tipo de validação também. Você pode colocar a informação que você quiser lá, e o seu SPED vai estar escriturado de maneira errada, no entanto no PVA vai estar tudo ok. E aí como é que eu faço para chegar nessa tabela? Tipo, não tenho acesso a esse mapa mental aí, como é que eu faço para chegar na tabela? Você vai vir aqui no nosso site normal, vai acessar www.spedpraquemfaz.com.br, vai cair aqui.
E uma vez aqui, você vai vir aqui em tabelas úteis, tabela CST e CMS. E aqui dentro você tem as informações já trabalhadas com os links, tudo que você precisa aqui para poder fazer a sua análise de CST. E aqui tem a tabela combinada. Ok? Beleza, fechamos aqui o registro C610 e seus detalhes. O campo código fiscal da operação e prestação, primeiro dígito, primeiro caractere do CFAP vai ser sempre igual a 5, 6 ou 7. Né? Então, porque eu posso até exportar, né, energia elétrica aqui, se for o caso. Eu posso vender para outro estado e eu posso vender dentro do estado. Por que eu não vou ter 1, 2 ou 3? Porque lembra, a gente não vai escriturar nunca nas entradas no registro C600. Ele só serve para escriturar as saídas. E aqui a gente tem um link da tabela de CFAPs também, né, caso você queira encontrar. Inclusive tem um vídeo aí no YouTube mostrando, eu fiz um nuggetzinho, um videozinho curto explicando como é que você chega nessa tabela de CFOPs aqui do convênio sem número de 1970. Tá? Então é só dar uma pesquisada no YouTube que vocês vão achar. E os campos do PIS e COFINS, como a gente já sabe, né, não precisa informar no SPED fiscal, uma vez que eu já estou escriturando eles no SPED de contribuições. Então fechamos aqui as informações relevantes do C610. C690, o que é que eu tenho de relevante aqui? Então, definição, eu vou apresentar a escrituração dos documentos fiscais especificados no C600, totalidade pelo agrupamento das combinações do CST e CFAP alíquota dos itens de cada registro consolidado, ou seja, do registro C110. Foi o que a gente viu, né? Embora ele não faça essa validação, ele só valida o CST e CFAP alíquota. Isso ele valida. O restante eu posso colocar o que eu quiser que está tudo certo para ele, né? E aí, sobre o registro, são as particularidades que a gente tem no registro C690. Para cada combinação de CST e CFAP alíquota deve existir nos itens registro C610 totalizando estes itens. Então foi o que a gente viu, né? A gente colocou lá um C690 com CST 020 e o C610 com CST 000. Ele acusou um erro, mostrando que eu não tinha, né, esse registro com o CST 000 lá no 690 e também não tinha o CST 020 lá no registro C610. Então, isso aqui ele faz certinho. Campo valor não tributado em função da redução da base de cálculo, que foi aquilo que a gente viu. Então, se eu tenho CST 20 ou 70, né, terminando com 20 ou 70, nesse caso, como todos os CSTs têm que começar obrigatoriamente com o dígito 0, então 0,20 ou 0,70, eu tenho que informar lá a redução da base de cálculo, que foi esse campo aqui que a gente viu. Esse campo daqui. Então, se vocês lembrarem aí, ó, quando a gente mudou aqui para 0,20, ele apareceu aqui como um erro, porque estava zerado. Então, eu tinha que informar aqui o valor referente à redução da base de cálculo. Código da observação do lançamento fiscal, foi aquilo que a gente já falou, né? Então, 0460, que são a tabela de informações do lançamento fiscal. Você vai lá no 0460, informa a particularidade e ele vai trazer essa observação aqui no seu lançamento, que no nosso caso aqui não vai se aplicar. E é isso, fechamos aqui o campo do ICMS e do ICMS-ST. Deve corresponder à soma dos valores dos campos. Ele traz isso aqui até no guia prático, né? Ele fala que tem que corresponder, mas no entanto ele não valida. Né? Então essa validação fica por sua conta e risco, você tem que fazer isso sozinho, né? Praticamente na mão, usando o seu sistema. Informações relevantes, ok. Fechamos aqui. Ok, então fechamos aqui o nosso registro C600 e os filhos. E aí vamos às coisas que eu descobri preparando a aula para vocês essa semana, então, ontem mais especificamente. Então, verificando a autenticidade dos arquivos da FDICMS IPI. Então, a gente tem uma maneira de verificar a autenticidade dos arquivos, ou seja, que aquele arquivo que a gente está lendo é realmente a última versão, ou que ele não foi adulterado de qualquer forma. Então, alguém te mandou lá um documento em PDF por e-mail, guia prático, por exemplo, ou mandou uma nota técnica. E aí você quer saber se aquele documento realmente é válido, se é a última versão. Como é que você faz isso? É exatamente o que eu descobri, que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, qual é a finalidade, né, da gente fazer a autenticação desse documento fiscal? Primeiro é confirmar se a gente está lendo o documento correto, uma versão mais atual. E segundo é evitar que a gente cometa erros. Então vai que a gente pega o documento desatualizado, lê lá uma informação que já não está mais valendo e aí a gente transmite isso
projeta isso dentro da nossa escrituração e ela sai de maneira equivocada por causa de um entendimento errado que a gente teve por estar lendo um documento desatualizado. Então a gente vai resolver esse tipo de problema. Como é que eu verifico a autenticidade dos arquivos? Beleza, então a gente vai vir aqui, ó. A gente vai utilizar um negócio chamado chave de codificação digital. E aí, como é que a gente utiliza isso? Como é que a gente chega até lá usando o algoritmo MD5? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, né, de como é que a gente pode fazer esse tipo de validação. Não se assustem com isso aqui é bem simples. Eu vou mostrar para vocês de maneira prática como é que a gente faz esse processo de validação. Então eu tenho aqui um exemplo, certo? Lembra que eu mostrei para vocês lá no iniciozinho o ato COTEP. Então se eu clicar aqui, ó, eu vou cair já no ato COTEP, lá no site do Confaz. Então esse ato COTEP, o que ele faz? Ó? Ele dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da escrituração fiscal digital. Legal. E aí no primeiro parágrafo, ele vem citando para a gente que ele institui, né, a FDCM-SPI e conforme as alterações introduzidas na nota técnica 2018.001. E nota que isso aqui é um link, né? Então quando eu clico aqui, ele vai me levar para um link. Só que antes do link, ó, nota o que ele fala aqui para a gente. Publicada no portal e tal, que trará como chave de codificação digital, foi isso que a gente estava falando aqui, né? Chave de codificação digital, a sequência, e ele está aqui, dá uma sequência de números aleatórios, números e letras, obtida com a aplicação do algoritmo MD5. Foi isso que a gente falou aqui, ó. O algoritmo MD5, que é o Message Digest 5. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de verificação? O que é que ele está dizendo? Que esse documento aqui, ó, que ele está dando para a gente, né, o link, ele tem essa chave de codificação. Isso é um código, como se fosse um RG desse documento aqui, dizendo que esse documento é válido, é verdadeiro. Tá? Esse documento que ele está citando tem que ter esse código. Se o código for diferente, quer dizer que não é o mesmo documento que a gente está falando. Então eu posso estar lendo, por exemplo, um documento desatualizado. Isso é muito importante porque isso aqui é sempre atualizado. Né? Se vocês observarem, você tinha um código anterior. Então esse aqui que está verdinho foi a primeira versão dessa nota técnica, que tinha esse código. A gente está agora vendo que ele foi alterado. Né? Então tem uma nova versão da nota técnica, está na versão 2.0, e ele tem esse código aqui. E aí o que é que eu quero fazer agora com vocês? Eu quero fazer o processo de validação. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, abrir a nova guia, e ele vai me levar até o documento. A página não existe e tal, só que eu tenho aqui, ó, nota técnica do CMSPI 2018.001 versão 1.0. Eu vou clicar aqui, ele vai fazer o download para mim. Vai me levar para essa página que eu vou fazer o download dessa nota técnica, certo? Que é a base, aquelas tabelas que eu mostrei para vocês, estão tudo aqui dentro. Então baixei aqui. O que é que eu vou fazer agora para poder verificar se esse documento que eu baixei tem esse código aqui? Eu vou aqui no Google e vou colocar online MD5. Pronto. Vou nesse primeiro linkzinho aqui, ó. E aí o que é que eu vou fazer? Aqui eu posso fazer o upload do arquivo. Então eu clico aqui, escolher arquivo. Vou lá nos downloads, vou pegar aqui, ó, e vou fazer o upload dele. Pronto, fiz o upload e ele já trouxe para mim qual é o MD5 desse arquivo. É esse aqui. E agora o que é que eu faço? Eu simplesmente vou lá, copio isso aqui e coloco aqui embaixo. Opa, deu divergência. Então, o que é que está acontecendo? Esse documento que ele me disponibilizou aqui não é o documento que não é a última versão. Né? Não está condizente com isso aqui que ele informou. Então, ou esse código está errado, ou o documento que ele me apresentou está desatualizado. E aí, como é que eu faço para verificar? Lembra que a gente tem uma versão anterior, né? Que é esse aqui de baixo. Então, se eu copiar isso aqui e colar aqui, válido. Ou seja, o Confaz ainda não atualizou o link dessa nota técnica aqui. Era para ele ter atualizado para a versão 2.0. Notem que eu baixei a nota técnica na versão 1.0. Se a gente abrir aqui o documento, vocês vão ver isso. Então, a nota técnica, não vai aparecer a versão aqui, né? Deveria aparecer aqui embaixo, mas não vai aparecer porque é a primeira. Então, versão 1.0 aqui do meu documento. Então, quer dizer que ele já está desatualizado e que no site da Confaz não está atualizado. E agora, onde é que eu acho a nova versão? Bom, aí a gente vai lá, ó, acha a nova versão, eu vou aqui no projeto SPED. O SPED, o caminho normal, né, que a gente faz, FDCM-SPI, download, manuais e guias práticos,
E aí eu venho aqui, ó, inclusive uma novidade para vocês, ó, já saiu o guia prático de 2020. E já saiu também a nota técnica de 2020. Então nas próximas semanas aí eu vou preparar um artigo e vou preparar uma live só para a gente falar dessas mudanças. Tiveram muitas mudanças para o ano de 2020, mas isso vai ficar para uma live específica. E o que eu quero agora? Eu quero essa nota técnica aqui, ó. Então tem a versão 2.0 e a gente já está indo para a versão 3.0. Vou clicar aqui e eu vou abrir essa nota técnica, a versão 2.0. E agora eu vou clicar aqui, ó, fazer o download. Fiz aqui o download dela. Vou colocar juntinho aqui. A diferença é que ela é 2.0. Pronto. Vou fazer o mesmo processo. Vou pegar aqui o arquivo. Vou fazer o upload dele. Versão 2.0. Abrir. Ele trouxe um outro hash. A gente chama isso aqui de hash, tá? MD5. E aí, ó, eu vou agora, eu fechei, né, o Atcotec. Vou abrir de novo. Vou lá buscar agora essa chave de codificação. Vou copiar aqui embaixo. Pronto. Agora sim, eu estou com um documento mais atualizado. Quer dizer, para o ano que a gente está, 2019, a gente já viu que tem um para o ano de 2020. Então, o mais atualizado, no momento, é essa versão aqui. Então, eu posso ler essa nota técnica versão 2.0 sem me preocupar, porque eu estou com a versão mais atualizada do documento. Isso vale também lá para o guia prático, tá? Ele também traz um código. Eu só não lembro onde foi que eu vi agora. Mas quando eu descobrir, eu trago para vocês depois. Bom, então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né? Foi uma coisa que eu descobri, que eu achei que era bem interessante de trazer, de apresentar. E tem uma outra coisa também que eu descobri, que é tem um lugar no site da Confaz que ele organiza, que ele sintetiza todas as informações mais relevantes para a gente, principalmente quem trabalha com o projeto SPED. Eu vou compartilhar com vocês aqui para mostrar como é que chega lá. Então você vai entrar no Google, tá? Vamos estar no Google. Vamos digitar aqui Confaz. Aqui a gente vai vir em manuais, tá? Vocês vão descer aqui, ó, direto, vão vir aqui em manuais. E aqui, olha só que beleza, você tem todos os documentos que são relevantes para cada tipo de documento, para cada tipo de escrituração, de documento do projeto SPED. Então, SAT, quem trabalha com SAT, tem aqui, ó, uma série de informações relevantes. Quem trabalha com emissor de cupom fiscal, tem aqui também. Escrituração fiscal digital, a gente tem aqui também. Então, Manual de Orientação Contribuinte da FDCMS-SPI. Ele traz aqui pra gente a versão 3.0 da nota técnica. Aqui já está atualizado. Notem que esse manual aqui eles já atualizaram para a versão certa, a versão 3.0. Tá? E, na verdade, sim, eu atualizarei isso aqui em 2020, né? Porque no momento atual, o que vai servir para a gente é a versão 2.0. O Atcotec 44 de 2018, aquele que a gente viu, leva a gente já direto também. Tá? Então, são as informações. Para mim, só ficou faltando colocar aqui o ajuste CNF 2 de 2009, que é a legislação de base da FDCMS-SPI. Mas nota fiscal eletrônica, ó, manual de orientação contribuinte, orientação de preenchimento da NFE, manual da NFE em contingência. Observe que tá tudo bonitinho aqui, bem estruturadinho. NFCE, NF3E, nota fiscal energia elétrica eletrônica, tá vendo? Então a gente está falando exatamente sobre energia elétrica, né? Hoje. Então você tem aqui o manual para quem trabalha, quem vai emitir a nota fiscal de energia elétrica e eletrônica. Conhecimento eletrônico de carga, conhecimento de transporte, né? Então você tem aqui os documentos, então, enfim, tudo. IVC, tem coisa que eu nem sei o que é. Identificador de veículo de carga eletrônico, cartão de documentos fiscais eletrônicos. Então tá tudo aqui bonitinho, organizado, MDFE, bilhete de passagem, ficha de conteúdo de importação, substituição tributária, Profisco, enfim, uma infinidade de informações aqui. Tudo bonitinho, mastigadinho pra gente aqui no site da Confaz. Então, recapitulando, Confaz, vai lá embaixo, manuais, e pronto. Tá aí um mundo de informações. É só você escolher com o que é que você quer trabalhar e clicar nos links. Beleza? Então, acho que essa informação merece ser compartilhada aí com vocês. Bom, vamos abrir agora para perguntas, ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vanessa Vale, Marcos, existe a possibilidade de você disponibilizar a aula 24? Bom, a aula 24,
ela fica disponível. Como é que funciona aqui a sistemática, tá? Eu dou aula para vocês toda terça-feira. E ela fica disponível até quinta-feira à noite. Então essa aula, a aula 25, ela vai ficar disponível para vocês até quinta-feira à noite. E aí, como é que eu faço para participar? Se eu quiser continuar vendo as aulas, como é que eu faço? Eu tenho um grupo fechado no Facebook, que é gratuito, você pode chegar lá e solicitar a sua participação. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, e você clica lá, solicita a participação, e lá tem uma areazinha onde eu deixo por 7 dias. Eu deixo até deixava até segunda-feira à noite, agora eu estou deixando até terça-feira. Então, quando acabar essa aula, eu vou lá e vou deletar essa aula 24, tá? Então, eu vou abrir essa sessão para você hoje. Vanessa, vou deixar essa aula 24 lá hoje e só amanhã de manhã eu vou atualizar para 25 lá dentro do grupo do Facebook, certo? Então, se você quiser assistir a aula 24, corre lá, assiste, que amanhã de manhã eu vou deletar ela. Eu iria deletar agora assim que acabasse essa live, tá? Mas como você solicitou, eu vou deixar nesse formato. E aí pronto, vocês têm uma semana para assistir, certo? Então, esse é o que eu disponibilizo para vocês de maneira gratuita. Fora isso, só quando eu abrir as vagas para a comunidade SPED para quem faz. A gente vai fazer uma abertura agora em julho, dia 15 de julho, se não me engano, a gente vai abrir as vagas para a comunidade SPED para quem faz. Que aí tem uma série de informações lá dentro, tem todas essas aulas que vocês participam toda terça-feira, vocês têm acesso aos mapas mentais que eu utilizo aqui, com todos os links das informações, tem aulas mensais que a gente faz análise do SPED fiscal, e tem mais algumas outras coisas que eu vou incluir lá, tem um fórum de perguntas e respostas. Inclusive aqui embaixo também tem um link explicando como é que funciona a comunidade e tem um formuláriozinho para você se inscrever, para ficar na lista de espera, se você quiser ser avisado quando a gente for abrir as vagas, tá? Então é nesse formato que a gente entrega o nosso conteúdo hoje. Bom, não estou vendo nenhuma pergunta aqui, acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Então eu vou finalizar aqui a nossa live. Tá? Lembrando que amanhã tem aula de CMS com o professor José Dilson Morim. Aqui embaixo também tem o link da descrição. E é isso, a gente se vê então na próxima aula, onde a gente vai abordar sobre o registro C700, ainda falando dos documentos de energia elétrica, de água e de gás encanado, só que dessa vez para aqueles contribuintes que estão obrigados ao convênio 115 de 2003, certo? Então é isso, obrigado a todos vocês por estarem aqui, por participarem da aula, por ficarem até o final, e a gente se vê na próxima terça-feira, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!